Olá, olá, tudo bem com vocês? Então vamos dar continuidade. É, Hoje nós vamos falar, agora vamos falar da aula 2, né? Conjunto dos números, conjunto numérico. Nós temos aí conjunto numérico, já vimos a definição de conjunto, né? Conjunto é reunião de objetos, de números, né? Nesse caso, nós vamos trabalhar com numérico, né? Conjunto numérico. O conjunto numérico ele é dividido em conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros, conjunto dos números racionais, dos irracionais e dos reais. Conjunto dos números naturais, que ele é identificado pela esse N com esse tracinho aqui, são os números que foram os primeiros a serem encontrados, né, descobertos, né? É, e ele está relacionado a quê? A numeração de objetos, né? No caso aqui, na apostila deu o exemplo de dias de colheita, membros de uma quantidade, de uma comunidade, quantos membros tem naquela comunidade, animais utilizados na pecuária, etc. Então, os, o conjunto dos números naturais são números de contagem. Quantos lápis eu tenho na minha casa? Né? Então, você vai usar os números naturais. Começa do zero e um, dois, três, quatro, cinco, infinito. Lembrando, o conjunto ele é representado entre chaves, né? E esses naturais não é um N qualquer, ele tem um tracinho aqui do lado para diferenciar. Conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros contém todos os números naturais, o número zero e os números inteiros negativos. Então, que estão à esquerda do zero são números negativos e números positivos, certo? Ele é chamado de número, a anotação dele é o Z, né? Ou seja, para você representar o número inteiro, você representa a letra Z. Essa letra Z não é uma letra qualquer, ele tem também um tracinho parecido com esse que está aqui nos naturais, aqui, ó, nessa parte inclinada do Z, tá? Ele foi descoberto na verdade, é utilizado, né, introduzido para matemática pelos alemães, é, Sein, né, que representa números em alemão. Por isso que a letra é Z, tá? E se você colocar esse símbolo em qualquer lugar do mundo, em relação à matemática, ele vai identificar como conjunto dos números inteiros. Então, essa linguagem ela é uma linguagem universal. Conjunto dos números racionais são conjuntos que eu posso transformar em fração. Então, ele não tem os números igual ao inteiro e natural. Aqui, você está vendo aqui que os números aparecem aqui e aqui. Por quê? Porque o número inteiro, ele pode ter infinitos números. Entre zero e um, por exemplo, ele pode ter vários números entre zero e um de forma de fração. Lembrando que todo número que é representado por forma de fração, ele também pode ser escrito na forma decimal, né? Ele pode estar na forma decimal e transforma em fração. Então, por exemplo, o número 2,5. O número 2,5 eu posso transformar em fração. Então, se qualquer número com vírgula que possui período for um número que eu posso escrever em forma de fração, então ele é um número racional, tá? Representamos decimais, decimal de um número racional, podemos escrever qualquer número racional de forma decimal, basta dividir o numerador pelo denominador. Portanto, o resultado resulta em decimal exato, dízima periódica. Então, eu posso pegar uma fração, que é o número racional, posso dividir essa fração, né? Pegar o numerador e dividir pelo denominador. Então, 5 dividido por 2, né? 2 vezes 2, 4, sobram 1, né? Acrescenta uma vírgula, um zero, fica 10. 10 dividido por 2, 5, certo? Então, 5 sobre 2 é a mesma coisa que 2,5. Ah, isso aqui
é só trocar o numerador pelo denominador e colocar a vírgula no meio? Não, senhor. Tem que fazer a divisão, tá? Então, o número. Geralmente o aluno usa isso aqui como se esse símbolo aqui, como se esse símbolo fosse uma vírgula, tá? Por exemplo, ele coloca aqui uma fração qualquer e ele usa o numerador como a parte inteira e o denominador como a parte decimal. E está errado. Para você achar o número decimal, você tem que dividir. 5 dividido por 2, tá? Dízima periódica é aquele número que você, aquela fração que você tem, a fração, e quando você divide, dá sempre o resto na divisão. E é sempre o mesmo resto. Então, nós chamamos isso aqui, esse número de dízima periódica, né? 0,33333, ou seja, ele está indo para o infinito. Esse número possui período. O período é o número que está se repetindo, por isso que o nome é periódico, tá? Esse período é o número 3, nesse caso aqui, ok? Ele pode ser escrito numa forma, dessa forma aqui, ó. Ele pode ser escrito assim: 0,3 com traço em cima do 3. Se ele tiver escrito isso, significa que é uma dízima periódica, tá? Esse número aqui é uma dízima periódica. Então, isso significa o quê? Que é 0,33 e assim por diante, ok? Faz um número de divisão normal, né? 1 não dá para dividir por 3. O que, que eu faço? Acrescento 0, e coloco um 0 aqui. Coloco um 0 aqui. Aí eu vou dividir. 3 vezes 3, 3 vezes 3, 9. Sobram quanto? Sobra 1. Isso aqui está errado. Sobra 1. Depois da vírgula, eu posso acrescentar um 0 no resto. Vai dar 10. Aí o resto vai ser quanto? Vai ser 1. Aí eu acrescento um 0. Vai dar 3. 3 vezes 3, 9. Sobra quanto? Sobra 1. Então, está sempre sobrando 1. Nesse caso aqui, é uma dízima periódica, tá? Possui período. Então, lembra disso. Quando tem um período, período é o número que se repete depois da vírgula. Ele é uma dízima periódica. Então, ele pode ser escrito em forma de fração. Logo, se ele pode ser escrito em forma de fração, ele é um número racional. Conjunto dos números irracionais são aqueles que não pode ser escrito em forma de fração. Quando que isso acontece? Por exemplo, raiz de 2, se você digitar na calculadora, ele vai ser 1,41 e uma sequência de números depois da vírgula. O π vai ser 3,1415 e uma série de outros números, né? Por exemplo, esse aqui, 52,1342290 e infinito. Então, para ser um número irracional, ele tem que ser infinito e não possuir período. Nesse caso aqui, ó, ele não possui período. O número não está se repetindo. No caso do π também, ele é um número irracional. No caso do raiz de 2 também, né? Ele vai ser um número racional. Então, toda raiz quadrada, lembrando que é quadrada, toda raiz quadrada que não é exata, ele é um número irracional. Raiz de 3, raiz de 5, raiz de 7, raiz de 10, raiz de 9 não, porque a raiz de 9 dá 3. Então, ele não é considerado um número irracional. Se fosse raiz de 5, sim. Raiz de 12 também, né? Raiz de 16 já não pode, porque raiz de 16 é 4, ok? Conjunto dos números reais são todos os números, todos os números, nós chamamos de todos os números racionais, né? Porque os racionais, ele inclui o número natural e o número inteiro, que todo número inteiro e natural pode ser escrito em forma de fração. 3, ele pode ser representado por 3 sobre 1, ou 9 sobre 3, né? Então, se ele pode ser escrito em forma de fração, ele é um número racional.
Bom, é, e você vai juntar com quem? Com números irracionais. Então, os números reais pertencem aos racionais ou pertencem aos irracionais. Na reta numérica, né, isso aqui fica melhor representado assim, ó, os naturais são os primeiros números que servem para contagem, serviu para contagem, o segundo número, números inteiros, e o terceiro número aqui, conjunto dos números racionais, que inclui todos esses números aqui. E os irracionais está separado porque ele não faz parte dos números racionais. São números que eu não consigo transformar em fração. Esse aqui, todos eles eu consigo transformar em fração. Esse aqui não. Então, isso aqui tudo são os números reais, tá? Como é que como é que nós vamos organizar isso numa reta numérica? Lembrando que a reta numérica ela é dividida, né? Ela tem um ponto central que é o zero, à direita são os números positivos e à esquerda são os números negativos. Então vamos colocar os números inteiros primeiro, depois nós vamos localizar os números racionais e os irracionais. Né? Então vamos primeiro aqui. Antes de organizar os números da reta, devemos escrevê-los na forma decimal para facilitar a sua localização. Então, por exemplo, se ele tiver em forma de fração, você faz a divisão, acha o valor na forma de divisão para você localizar melhor na reta, tá? E para a raiz quadrada, utilizaremos bom, isso aqui é uma regra, é um jeito de você encontrar um número racional, tá? O número, a raiz aproximada, a raiz exata mais próxima do número, tá? Mas assim, na identificação da reta, por exemplo, raiz de 7. Raiz de 7 está entre raiz de 9, raiz é, de 4, né? E raiz de 9. Raiz de 4 e raiz de 9. Raiz de 7 está mais próximo do raiz de 9. Então, raiz de 4 vale 2, raiz de 9 vale 3. Então, ele está entre 2 e 3, tá? Mais próximo do 3 do que do 2. Então, aqui ele encontrou o valor aproximado, né? Não o valor exato. Bom, menos 17 sobre 4 vai dar próximo de menos 4, porque você tem que fazer a divisão. Menos 5 sobre 2 está entre quem? Entre menos 2 e menos 1, né? Porque deu menos 2 e menos 3, deu 2,5 na divisão. Menos 4 terços. 4 terços está entre menos 1 e menos 2. Como é que eu sei? Eu tenho que fazer essa divisão aqui para localizar, tá? Aqui eu também tenho que fazer divisão para localizar. Entre 0 e 1, tem 1 sobre 2, que é meio, 0,5. Entre 1 e 2, tem o raiz de 2, o raiz de 3 e 3 meios. 3 meios é 1,5. Raiz de 2, raiz de 3 é 1,7 aproximadamente, 73, e 1,4, que é a raiz de 2 aproximadamente. 11 sobre 4 está entre 2 e 3, mais próximo do 3 do que do 2. Pi é 3,14, então está aqui, ó, 3,14. 38 sobre 9, fazendo a divisão, está entre 4 e 5, tá? Então, para você localizar a fração, você tem que fazer a divisão, tá? A raiz, você pode usar essa relação, tá? Que é um número, que está aqui, ó, mais o período, né? Mais a raiz mais próxima do raiz de 7, né? A raiz mais próxima é o raiz de 9, que dá 3. Duas vezes a raiz próxima, né? Sendo N o radicando, que é esse valor aqui, e P é o radicando com a raiz exata mais próxima,
A raiz exata mais próxima é a raiz de 9. Então, aqui vai ser o 9. Por isso que aqui é o 7 mais o 9, dividido pelo 2 vezes raiz de 9, que vai ser igual a 16 sobre 6. Faz a divisão, você vai encontrar o valor aproximado. Entendeu? É assim que a gente acha o valor aproximado. Intervalos reais. Bom, em nosso dia a dia, certamente já nos deparamos com essas indicações de temperatura em cada rótulo do produto alimentício, ok? Aqui, ó, 1 grau Celsius, né? Aqui, 1 grau Celsius a 10 graus Celsius, aqui também. Tem que manter nessa temperatura, né? Mantenha resfriamento dessa temperatura. O conjunto dos números reais possui também subconjuntos denominados intervalos. Quais os elementos são determinados por meio da desigualdade? Sejam os números racionais A e B, com A maior do que B. Intervalo fechado. Intervalo fechado é quando tem um símbolo de igualdade aqui, ó. Quando o x é maior ou igual a A e menor ou igual a B. Lembrando que quando eu tenho um x entre dois números e eu tenho esses símbolos que estão aqui, significa que ele começa aqui e termina aqui, tá? E quando eu tenho esse maior igual, menor igual, né? Estou falando de dentro para fora, tá? É assim que a gente faz, de dentro para fora. Nós dizemos que esse intervalo ele é fechado. Quando a gente diz que esse intervalo é fechado, a bolinha é fechada. Quando esse não tem esse tracinho aqui, significa que o intervalo é aberto. Então, a bolinha aqui vai ficar aberta, tá? Bom, como é que é representado isso algebricamente? Fechado em A, fechado em B. Ou x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a A e menor ou igual a B. Intervalos abertos, isso significa que os dois aqui em cima, intervalos fechados, significa que tanto A quanto B, o intervalo é fechado. Nos intervalos AB, o A e o B são abertos, tá? Lembrando que você tem que identificar que intervalo é esse. Por que eu tenho que fazer isso? Como o conjunto dos números reais são conjuntos que têm todos os números, número com vírgula, decimal exato, números irracionais, então não tem como quantificar, tá? Do A até o B. Por exemplo, se aqui fosse um número qualquer, aqui, vamos lá. Vamos supor que aqui seja fechado, fechado, fechado em -2 e 5, fechado, o intervalo é fechado. Bom, então aqui o primeiro número é o que começa, então seria aqui o A. Então aqui seria -2 e aqui seria o 5. Na reta numérica, esse intervalo está entre -2 e 5. Quais são os números que estão entre -2 e 5 inteiros? Então, nós temos -1, 0, 1, 2, 3, 4, né? Como aqui o intervalo é fechado, inclui o -2 e o 5, tá? Então, para a gente identificar, nós colocamos aqui como se fosse uma minhoquinha, tá? Vamos ver se eu consigo fazer aqui.
Não dá para fazer, mas é como se eu estivesse colocando aqui, apresentando isso aqui, ó. Esse é o intervalo, que vai do -2 ao 5, entenderam? Então, fechado, bolinha fechada, por quê? Porque é maior ou igual e menor ou igual, ok? Intervalo aberto já não inclui o número, então o colchete é voltado para fora, certo? Então aqui vai ser o intervalo A e B, vai ser aberto, bolinha aberta, bolinha aberta. Esse intervalo vai de A até B, né? Sendo que é aberto em A e aberto em B. Na forma de conjuntos, nós temos x pertence aos reais, tal que x é maior do que A e menor do que B. Okay? Agora nós temos a intervalo aberto à direita. Intervalo aberto à direita significa o quê? Que do lado direito, né, o número começa com número, ele vai ser a bolinha aberta. Então, o B vai ser bolinha fechada. Significa o quê? Que inclui o número B, no caso aí o B está representando o número, e o A não inclui, tá? Então, mas tem que colocar aqui, é como se o começo e o final dos elementos, tá? Então, o intervalo vai de A até B. Só que o primeiro, a direita vai ser aberta e a esquerda vai ser fechada. Podemos ler x pertence aos reais, tal que x é maior do que A e menor ou igual a B. Então, quando tiver o símbolo de igualdade aqui, né, maior, menor ou igual, então a bolinha vai ser fechada. Intervalo fechado à esquerda. Então, fechado à esquerda é quando começa fechado e termina aberto. Então, A fechado em A e aberto em B. Ou X pertence aos reais, está escrito, está faltando aqui, né? X pertence aos reais, tal que X pertence aos reais, tal que, não dá para escrever aqui, X é maior ou igual a e menor do que B. Ou seja, começa o A e termina no B, e ele vai ser bolinha fechada em A. Tá? Então, o intervalo vai ser de A até B. Existe ainda o seguinte intervalo: semi-reta esquerda fechado da origem B. O que significa isso? Quando eu tenho um símbolo de infinito, menos infinito, então do lado esquerdo ele é infinito, do lado direito ele finaliza com o B. Então começa com infinito e fecha com o quê? Finaliza com o quê? Com B. Então, x pertence aos reais, tal que x é menor ou igual a b. Significa o quê? Que x, por exemplo, x é menos infinito, e aqui eu vou colocar, o b, eu vou colocar o número 5, tá? Então, ele é menos infinito, ou seja, começa com infinito e termina com 5, certo? A bolinha fechada, porque o intervalo aqui é fechado. Semi-reta à direita fechado, né? Então, quando tem o menos infinito, também tem o mais infinito. Quando o infinito está do lado esquerdo, ele é menos infinito. Quando ele está do lado direito, ele é mais infinito. Então, agora começa com A e vai até infinito. Não tem
Ele continua infinitamente, tá? Só que aqui, por exemplo, é a bolinha fechada e ele está indo para o mais infinito, tá? Semi-reta direita aberta a origem A. Ou seja, aberto em A, lembrando que infinito sempre vai ser aberto, tá? Nunca vai ser fechado. Aberto em A é mais infinito aberto. Aberto em A, mais infinito. Então vai ser esse intervalo aqui, ele vai, mais infinito. É como se eu tivesse aqui, maior do que, aqui, x maior do que 7. Maior do que 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Isso nos números naturais, mas nós estamos em números reais, não tem como quantificar. Então, começaria com 7 e ia até o mais infinito, tá? Aqui é semi-reta esquerda, né? Ou seja, começa com menos infinito, vai aberto a, a B. Significa que ele começa aqui e vai ao menos infinito. Ou seja, quando eu digo assim, x é menor, é menor do que 3. Ou seja, são todos os números menores que 3. Então, eu tenho que colocar aqui 3 e ele está indo para o infinito. É diferente daqui, ó. Aqui ele tem começo e tem fim. Aqui não. Aqui ele só tem começo, nesse caso aqui, e não tem fim. Nesse caso, não tem começo e tem fim. Aí tem os exercícios, né? Então, é isso aí. A aula de hoje é aula 2. Próximo vídeo, aula 3. Ok?